A criminalização da LGBTfobia é um assunto que está sendo altamente discutido atualmente por ter sido votado e autorizado no STF. Criminalizar a LGBTfobia quer dizer que todos os crimes considerados comuns, como calúnia e difamação, lesão corporal ou homicídio, se cometidos por causa da identidade de gênero ou da orientação sexual da vítima, serão julgados a partir desta lei em particular que define as penas para condutas discriminatórias. A decisão do STF, se favorável à criminalização, apenas aumenta a interpretação da lei do racismo, para que ela inclua também a discriminação por orientação sexual e identidade do gênero. Sobre o assunto, podemos encontrar vários pontos de vista. Veremos mais sobre eles com as entrevistas que a nossa equipe desenvolveu. Então, depende de como isso é colocado. Se é relacionado a uma pessoa que é LGBT, assumido, aí é um pouco de preconceito. Um pouco não, é totalmente preconceituoso. Então eu concordo com isso, a partir do momento que isso seja provado também. Porque hoje em dia a gente vive um mundo onde as pessoas inventam muitas coisas. Então eu acho que isso tem que ser apurado a fundo para saber se isso ocorreu. Se ocorrer de verdade, a pessoa for acusada e comprovado que eu sou totalmente a favor dessa lei. Eu sou a favor, porque eu acho que cada um é o que quer. Acho que ninguém tem que apontar o dedo para ninguém, porque todo mundo tem seus erros, tem suas qualidades e a gente tem que respeitar a decisão do outro. Então, eu sou a favor. Acho que tem que ter sim pena, porque se a gente fosse apontar para várias coisas que acontecem hoje em dia, muita gente teria que ir para cadeia, né? Então, assim, esse fato especificamente, sim, porque você que faz o seu ser, não tem ninguém que tem que ficar em cima de você para criar uma pessoa que você não é. Então, eu sou a favor, sim. Eu acho que ninguém tem que ficar intrometendo na vida de ninguém, ninguém tem que ficar dando palpite. Sou contra, porque se está todo mundo falando que todos nós somos iguais, independente do gênero, né? Então as penas também têm que ser iguais, independente do gênero, né? Então para mim tem que ser tudo igual. Se é que é para ser igual, tem que ser tudo igual. Eu sou a favor. A favor por quê? Eu sei que é um tema polêmico e sei que tem pessoas que são ativistas dos direitos LGBT que são contra, mas eu acho que na atual situação do país, que as pessoas ainda não entendem que a comunidade LGBT tem os mesmos direitos como todos nós temos, os mesmos direitos humanos, os mesmos direitos à proteção. Acho que é uma medida que não resolve o problema, mas que por hora pode ser muito importante para garantir a vida dessas pessoas, principalmente no momento que Totalmente a gente vive a favor, país. porque esse é um país que só penalizando ele passa a ser visto algumas questões. Infelizmente, porque conscientizar não está sendo o suficiente em determinados casos. Então, criminalizar é o melhor. A primeira entrevistada é a Luciana, uma advogada. Portanto, ela tem domínio sobre as leis e com uma grande informação sobre a A sua criminalização. opinião sobre a criminalização da LGBTfobia? Eu sou contra, porque eu entendo que todos nós somos iguais perante a lei. Nós vivemos numa nação que deve ser unida, em que as pessoas devem ser respeitadas, as liberdades individuais, as escolhas pessoais, que esse tipo de legislação, ao invés de unir a população, acaba segregando. Você imagina se a gente for criar uma lei para cada grupo que se sente ofendido na sociedade. Além disso, nosso ordenamento jurídico, o nosso Código Penal, ele já contempla os casos em que há um atentado contra a vida, um atentado contra a honra, e a gente não precisa de uma nova lei, sendo que essa já existe e precisa ser cumprida, inclusive agravando a pena daquele ofensor, daquele agressor, nos casos como esse, em atentados contra a vida dos LGBT. Então eu sou contra, eu acho que nós temos que ser tratados todos iguais, sem essa segregação, fazendo com que a lei seja cumprida, as penas aplicadas, ao invés da gente criar mais leis, nem para substituir, porque se as nossas leis já não estão sendo cumpridas, que dirá uma lei nova com penas semelhantes àquelas que já existem. E um outro ponto é que a criação dessa lei,
ela veio pelo Supremo Tribunal Federal, num atentado à democracia, uma vez que é o nosso legislativo que tem competência para elaboração de lei, promulgação de lei, e não cabe ao Supremo Tribunal Federal ultrapassar essa competência e criar leis. Isso foi uma violência ao processo democrático que precisa ser respeitado e defendido por toda a população. Então, eu sou contra, eu defendo as liberdades individuais, as escolhas individuais, são elas que precisam ser valorizadas e a gente precisa criar políticas públicas de conscientização, de educação e de respeito, porque é isso que vai fazer a sociedade avançar e que a gente tenha um tratamento igual e responsável entre todos nós. A segunda entrevistada é uma menina que se considera transexual aos 16 anos, que não quis ser identificada. Me assumi esse ano. E a sensação foi libertadora. Primeiro, contei para os meus amigos, os quais reagiram super de boa. Depois para minha mãe, mas eu acho que ela não aceitou totalmente. Porém, a gente não fala muito sobre isso. Meus irmãos ficaram de boa e meu pai não o sabe. Sobre preconceitos, tive a sorte de não ter sofrido nada grave, o que infelizmente não pode ser dito por muitos da nossa comunidade. Sou a favor da criminalização. Acho que foi um grande passo para a comunidade, pois concretiza mais a nossa proteção e ajuda na desconstrução de várias violências naturalizadas. Me sinto mais segura. Nossa equipe perguntou para 64 pessoas seu posicionamento sobre a criminalização da LGBTfobia. Nisso foram 32 votos a favor, 19 contra e 13 não souberam responder por não conhecer o tema ou por não terem um posicionamento. Resultado no seguinte gráfico. Nesse documentário, queríamos demonstrar mais sobre a opinião de várias pessoas em relação a um assunto muito importante nos dias de hoje, sobre a comunidade LGBT, tentando explorar ao máximo os diferentes pensamentos que podem surgir de uma mesma ideia, para que com isso possamos abrir mais nossa cabeça para novos posicionamentos e argumentos. Até porque, sem dúvidas, a criminalização da LGBTfobia é uma pauta polêmica em nosso país. Com isso, nos colocamos imparciais ao realizar esse documentário e, assim, escutando outros pontos de vista. Em virtude disto, encerramos nosso documentário e esperamos que tenham gostado.